dentro de nosso coração e começamos a chorar, a plantear, começamos a se humilhar diante da presença de Deus. E sabemos que tudo isso acontece quando o Espírito Santo ele está presente na vida do crente, na vida daqueles que creem no Evangelho. Olhando para a Bíblia Sagrada, sabemos que toda a obra de Deus, ela teve um meio de ser operada por um ser poderoso, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele está operando na igreja, quando o Espírito Santo ele está manifestando a sua glória no meio da igreja, o povo se alegra, o povo glorifica, o povo exalta, o povo tem anseio para ouvir a palavra de Deus, porque quando o Espírito Santo fala, quando o Espírito Santo ele manifesta, a gente sente a presença dele no meio do culto, porque não podemos ver o Espírito Santo, mas podemos ver e contemplar a sua ação através do nosso andar, através do nosso falar, através do nosso testemunho. Quando nós andamos por alguns lugares, ou seja, na faculdade, ou seja, no nosso trabalho, devemos de testificar a presença do Senhor, devemos de testificar que temos a presença do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo está na vida daquele que serve autenticamente ao Senhor, aonde ele colocar as plantas de seus pés, ali o nome do Senhor será glorificado, pois todo aquele que tem o Espírito Santo, ele é diferente. Todo aquele que tem o Espírito Santo, ele tem um falar doce, um falar dali que é provocado pelo poder de Deus. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, aonde ele vai, ele tem uma diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Aquele que tem o Espírito Santo, aonde ele passa, ele é notado. Lembra do profeta Eliseu? Porque quando o profeta Eliseu passava de ano em ano para poder oferecer adoração ao Senhor, a Bíblia diz que uma mulher por nome de Sunamita avistava aquele homem de longe e começava a dizer: este homem que passa aqui é um santo homem de Deus. Pois todo aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é diferente, ele é cheio de glória, ele é cheio de graça, ele é cheio de alegria. Ele está passando prova, mas está dando glória, está passando situação difícil, não está murmurando, está passando por crise financeira, mas ele diz assim: Deus vai prover, Deus vai fazer, Deus vai curar, Deus vai transformar. Esse é aquele que é cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, podemos perceber que a igreja de Jesus Cristo é uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja sensível à voz de Deus. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja que ouvia a voz de Deus. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja obediente à voz do Espírito. Quando olhamos para o texto de Atos capítulo 13 e o verso de número 1, podemos perceber nesse texto: esta igreja estava orando, esta igreja estava jejuando, esta igreja estava dedicando o seu devocional com Deus, pois a igreja do Senhor do século 21 não pode deixar o vínculo da oração. A igreja do século 21, ela não pode deixar o ritmo de buscar o Senhor, de buscar e consagrar a sua vida, jejuar, pagar o preço, porque se não pagar o preço, não vai haver convenção. Se não pagar o preço, não vai haver cura divina. Se não pagar o preço, não vai haver transformação. Sabe o que aconteceu com esta igreja? Esta igreja estava buscando em oração e em jejum, porque era uma igreja sensível à voz de Deus. A Bíblia diz que quando essa igreja estava orando, ela atraía a presença do Espírito de Deus, e de repente a Bíblia vai dizer que o Espírito se manifesta. E sabe o que ela vai dizer, pastor?
estão ali, eles